Bom dia novamente a todos. É uma alegria retornarmos a essa tribuna para falarmos um pouquinho mais sobre ciência e espiritualidade. Agradecer novamente pelo convite de estarmos aqui reunidos. Agradecer as bênçãos que nós recebemos e solicitar a Jesus que possa nos envolver a todos. Nós, então, fomos incumbidos de termos uma segunda fala sobre este tema maravilhoso, doação e transplantes de órgãos, aspectos espirituais. É muito importante nós compreendermos o que é um transplante de órgãos. Nós sabemos, em princípio, o que significa transplantar um órgão, que é um ato médico que faz uma renovação e um prolongamento de uma outra vida. Quando há uma transplantação, como é chamado aqui, nós estamos dando uma segunda chance àquele que recebe esse transplante. Mas também temos que buscar entender o que significa esse ato do transplante, para quem doa. Porque, em princípio, e à luz da doutrina espírita, é um ato de amor, é um ato de supremo amor. E é tão importante que o próximo congresso de transplante de órgãos aqui em Portugal será em dezembro, nos dias 5 a 7, onde farão congressos simultâneos de Brasil e de Portugal. 17º Congresso Português de Transplantação e 22º Congresso Luso-Brasileiro de Transplantação na cidade do Porto. Então vejam como este tema é muito atual, como este tema é necessário que nós venhamos a compreender para aí nos posicionarmos. Por quê? Porque todos sabemos que este ato de amor também fica sob a decisão daquele doador, ou como falam aqui, o dador. O ministro da Saúde, o senhor Manuel Pizarro, afirmou que foram transplantados em Portugal durante o ano de 2022 814 órgãos, dos quais 476 são transplantes de rim. Eu sempre digo que rim é tão importante que Deus nos deu 2. Nós temos um coração, um cérebro, um fígado, mas temos 2 pulmões e 2 rins. Então, é claro que este órgão, como a tecnologia ela já é conhecida de muito tempo, é um dos órgãos mais transplantados, mas também é um dos órgãos em que as pessoas ficam mais tempo na fila, porque há um número maior de pessoas que necessitam. Pois bem, vejam só, nós estamos trazendo aqui somente informações oficiais das leis portuguesas, porque para vocês, para nós aqui, interessa a lei de Portugal e não a lei do Brasil. Então, eu coloquei sempre as fontes para que vocês possam buscar as referências. Nós também vamos ver que Portugal ocupa o 4º lugar no ranking mundial da doação de órgãos. Já no ano de 2023, tem o registro de 963 transplantes. Viram que já aumentou o número de transplantes de 22 para 23. E Portugal ocupa o 3º lugar de transplantes por milhão de habitantes. É assim que se faz a verificação, o percentual, o número de transplantes sempre se faz por milhão de habitantes. E aí nós vamos ver
desculpem, aí nós vamos ver como divergem em vários países. O Brasil é o líder global de transplantes de órgãos por milhão de habitantes. Olhem só, 6.766 transplantes em 2023. É claro que, se nós compararmos a Portugal, é muito maior, porque o Brasil tem muito mais habitantes. Então, proporcionalmente, também nós teremos mais transplantes. E o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo em números absolutos. Só perdemos, no Brasil, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais transplanta órgãos no mundo, em números absolutos. E isso é importante por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã e precisamos nos conscientizar de sermos ou não doadores, de sermos ou não candidatos a estarmos na fila de um transplante de órgãos. E o que é essa cirurgia? É um procedimento cirúrgico que consiste na substituição de órgãos ou de tecidos físicos em estado de falência por outros órgãos ou tecidos saudáveis em um doador vivo ou em morte encefálica. Quando nós falamos por que doador vivo ou em morte, porque nós podemos doar em vida. Nós podemos ser doadores de sangue, nós podemos ser doadores de um rim, se nós tivermos a compatibilidade com um receptor, porque nós conseguimos viver apenas com um rim. Existe transplantação de vivos também, como nós vamos ver, de fígado, parte do fígado, parte dos pulmões e também dos elementos sanguíneos. Então, nós podemos ser doadores em vida, não necessariamente um doador em morte encefálica. Quando nós falamos em morte encefálica, é necessário que nós venhamos a entender que o paciente não tem condições de reverter a sua vida de relação. Morte encefálica não é coma, é outra condição. Estar em coma, o indivíduo pode voltar do coma e ter as suas atividades normais. Quem está em morte encefálica não retorna às suas atividades normais. Então, um doador de morte encefálica pode doar rim, coração, pulmão, pâncreas, fígado, estômago, intestino, e pode doar tecidos também, como válvulas cardíacas, ossos, músculos, tendões, pele, córneas, cartilagem, veias e artérias. Isso é importante porque nós, às vezes, não estamos conscientizados dessa doação de amor que vai junto com o órgão. E, às vezes, nos posicionamos como não doadores, como doadores, sem termos o conhecimento das leis portuguesas. Os transplantes podem ser autólogos, halogênicos ou heterólogos. Autólogos é quando nós substituímos com os nossos próprios tecidos. Halogênicos são transplantes que são na mesma família. E os heterólogos em famílias diferentes, mas todos têm que ter compatibilidade com um padrão que é estabelecido com as células HeLa, e essas células, ou HeLa, e estas células, então, são compatíveis. Às vezes, são irmãos e não há histocompatibilidade. Aqui, só para vocês terem ideia de todas as partes que podem ser doadas. Então, medula óssea, pulmão, fígado, rins, mão, córnea, laringe, coração, pâncreas, ossos e pele. Quando nós vemos que tudo pode ser doado, nós entendemos que, se alguém poderá viver
mais tempo com os meus órgãos, ou com partes dos meus órgãos, ou com alguns tecidos, isso quer dizer que essa pessoa poderá ter mais chances de evoluir num planeta de provas e expiações com um abono através de uma doação de órgãos. Mas o importante é nós sabermos o que diz a lei sobre a doação ou dação de transplantes de órgãos em Portugal. Esta lei é uma lei de 2007. Desde junho de 29, nós vamos ter que esta lei, publicada no Diário da República eletrônico, nos traz que a colheita e o transplante de órgãos e tecidos de origem humana tem regras. Existem posicionamentos legais para que assim possa ser procedido, então, o transplante. No artigo 4º, nós vamos ler que a dádiva de tecidos ou órgãos com fins terapêuticos de transplante não pode, em nenhuma circunstância, ser remunerada, sendo proibida a sua comercialização. Então, nós já aí afastamos qualquer possibilidade de pensarmos, mas o meu familiar, meu ente querido, se eu fizer essa conscientização na família, eu tenho a certeza de que não haverá comercialização daqueles órgãos. E isso é um embate a menos, porque já está na lei. Isso é uma preocupação a menos. Não há comercialização legal de órgãos. Nós sempre falamos assim. Por quê? Porque nós não sabemos como é que funciona fora da lei. Trazemos a lei. Outro artigo importante é que o consentimento do doador e do receptor deve ser livre, esclarecido e inequívoco. Ninguém é obrigado a doar. Porém, existe uma lei específica, essa mesma lei, que diz respeito ao doador. E, de acordo com a legislação em Portugal, todos nascem doadores. Todos os indivíduos portugueses que nascem em território de Portugal são automaticamente doadores, a não ser que expressem no Registro Nacional de Não Doadores ou Não Dadores especificamente a sua vontade de não serem doadores. E isso é importante por quê? Porque se nós não tivermos uma convicção, ou se eu não quiser doar, nós temos a chance ainda aqui em Portugal de não sermos doadores. Apesar de que, quando nós entendermos que isso propiciará um bem, um alívio, uma cura, às vezes, de uma doença crônica de um paciente, nós somos mais estimulados a dar. Já no Brasil, há a necessidade da autorização. No Brasil, houve essa lei da obrigatoriedade, mas que durou pouco tempo, sendo que a legislação brasileira entende que, mesmo que eu seja um doador, registrado como doador, ainda a palavra final é do familiar. Então, naquele momento onde os familiares têm que decidir se o ente querido que está em morte encefálica será transplantado ou não, ainda assim se pergunta pela autorização dos familiares. Aqui, como nós vimos, não há essa solicitação, essa permissão, uma vez que durante a vida o indivíduo tem a oportunidade de fazer o seu registro como sendo não doador.
Quanto custa um transplante em Portugal e quem paga? Os custos são sempre assegurados pelo sistema de saúde. O órgão transplantado é doado gratuitamente. E toda a terapêutica, ela é sustentada pelo Serviço Nacional de Saúde. Então, vocês vejam que toda a cadeia, desde a recepção do órgão doado até a transplantação, é gratuita para ambos os, tanto o doador quanto o receptor. A doação dos órgãos assenta no princípio da dádiva voluntária e não remunerada. Isso já estimula a nós entendermos que se é um ato de doação, se é um ato de caridade, se é um ato de amor, eu não posso cobrar por isso, nem a família cobrar um coração de um ente querido. Ao contrário, ela já recebe nas orações de quem é o receptor aquela condição emocional, vibracional de agradecimento. Então, a dádiva e colheita de órgãos em troca de ganhos financeiros ou vantagens equivalentes ao doador ou a terceiros constitui crime de tráfico de órgãos nos termos da lei. Então, isso também é uma salvaguarda para aquele familiar que tem que decidir numa hora tão triste, numa hora de tanta dor, se aquele ente querido será um doador ou não. Esta nomenclatura, que é estimulada pela Organização Mundial de Saúde, desculpe, ela é utilizada em todos os processos de doação e transplante. Então, existe um possível doador de órgãos quando houver uma lesão cerebral grave em ventilação mecânica. Este é um quadro clínico que ocorre e aí os atendentes, os médicos auxiliares desse paciente podem identificar como um possível doador. Depois, esse possível torna-se um potencial doador quando se abre o protocolo de morte encefálica, que mais adiante nós vamos ver que existe um quadro específico, não é assim, o médico acha que está em morte encefálica, baseado nos seus dados clínicos, baseados na sua experiência profissional, não. Existe um protocolo da Ordem dos Médicos de Portugal que estabelece este quadro de morte encefálica. Depois, o paciente torna-se eleito para a doação quando confirma o diagnóstico de morte encefálica. Quando confirma esse diagnóstico, nós vamos ter ali um candidato eleito para a doação. E pode ser um doador efetivo quando se busca naquele registro de pessoas não doadoras ou não dadoras o seu nome. Se não consta ali nada, então ele é um doador efetivo quando se inicia a cirurgia de remoção. Nós sabemos que nem todos os hospitais estão capacitados para a extração dos órgãos, para a doação desses órgãos. Então, é necessário que se contacte com os hospitais específicos para a remoção dos órgãos. Depois, então, esse doador, ele tem órgãos para transplantes quando os órgãos são removidos para serem transplantados. Essa é uma sequência estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para que a gente não fique assim, mas vai ser doador, vão tirar quando querem, quem pode, quem não pode. Então, tudo isso já está estabelecido para que nós tenhamos
clareza, consciência de que nós podemos ser doadores, se assim quisermos, ou não doadores, se assim também preferirmos. Então, existe um diagnóstico de morte encefálica. Não é baseado nos achismos, como nada na medicina, nem na experiência. Este diagnóstico é regulado pelos capítulos 3 e 4 do título 2º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos de Portugal, de 2008, que tem como base critérios científicos, os quais definem o que é parada total e irreversível das funções encefálicas, principalmente do tronco encefálico. Por que se estabeleceu que o diagnóstico para transplante é o diagnóstico de morte encefálica? Porque até antes dos meados de 1800, 1700, se acreditava que a morte ocorria com a parada do coração. Mas daí eles foram ver que com aqueles pacientes decepados a cabeça, aqueles pacientes que iam para a guilhotina, que eram guilhotinados, se tamponasse aqui a artéria aorta, o coração continuava batendo até por 1 hora, 2 horas depois. E daí vem a pergunta: um indivíduo sem a cabeça está vivo ou está morto? É claro que está morto. Mas o coração batia. Então, mudou-se o conceito de morte para transplante, não o coração parado, mas a morte encefálica. E isso é muito importante para nós, entes queridos, que a gente vai dizer, mas o coração está ainda batendo, como é que vão tirar tais e quais órgãos? Por quê? Porque o coração está bombeando numa ação mecânica. Mas esse indivíduo não tem mais reversibilidade nas suas funções encefálicas. Ele não tem mais vida, a não ser aquela vida mecânica pelo bombeamento do sangue através do coração e por manutenção de equipamentos. Então, é muito característico. Não tenhamos medo. Ninguém vai tirar órgãos de nós se nós tivermos a possibilidade ainda de vida. E sim, somente com a morte encefálica. Depois da autorização da doação, existe uma comunicação para a central de doação, para a central de transplantes, onde aí se estabelece testes de compatibilidade, tempo de espera e urgência. Cada órgão, como nós vamos ver, tem um tempo de vida com a morte encefálica. Hospitais e equipes de transplantes, nem todos os hospitais são capacitados, meio de transporte, cirurgiões, equipe multidisciplinar e os órgãos que serão retirados e os transplantes realizados. Eu lembro que uma vez o Vitória estava aguardando o médico urologista e a secretária disse, o doutor vai atrasar porque ele foi chamado para um transplante porque houve um doador de rim. Então, vejam como não se espera a situação, mas a situação, uma vez determinado aquele eleito para a doação, toda outra cadeia de recepção, de extração dos hospitais tem que andar, porque os órgãos têm um tempo de vida. Então, existem alguns desafios. Existe a mortalidade com fila de espera e complicações. Vejam só, muitas pessoas estão na fila de espera por um rim, por um fígado, por um coração, e não veem um órgão compatível e ela acaba morrendo. Os doadores, eles são potencialmente doadores, mas precisa da autorização da família e do conhecimento da família. Porque muitas vezes a família diz, não,
o meu ente querido fez o registro e ele não quer ser doador. Há um tempo de isquemia do órgão, é aquilo que nós falávamos. Cada órgão tem um tempo de vida em morte encefálica. Então, a logística de captação, de transporte, de conservação é muito importante. E depois, o alto custo para essa cirurgia. Nós já vimos que o custo é dos hospitais, da rede de saúde, não é custo para o doador, nem para aquele que recebe. Então, esta fila de espera, eu busquei aqui em Portugal, como eu busquei todos os outros dados e não encontrei. Então, eu trouxe a do Brasil, só para vocês terem ideia, aqui, os números de transplantes no país em 2024. E aqui nós temos transplantes realizados de um lado e pessoas em fila de espera. Vejam de rim, 37,3 mil pessoas na fila de espera. No Brasil existe uma fila única de espera em todo o país para um transplante de rim, e assim nós temos ali fígado, coração, pulmão e rim, etc. Eu não encontrei esse dado, peço desculpas para vocês não trazer os dados de Portugal, mas como uma contribuição, uma curiosidade, eu trouxe os dados do Brasil. É claro que sempre a fila de espera é maior, muitíssimo maior, do que a realização. Vocês vejam ali, transplantes de rins foram realizados 4.400 nesse ano de 23, enquanto 33 mil estão ainda na fila de espera. Essa autorização da família para a doação, como nós havíamos conversado, ela se torna muito aflitiva neste momento, quando o médico declara morte encefálica do seu ente querido. E, nesse momento, nós vamos entrar em conflito com a decisão da família, os nossos medos, os nossos dilemas. Como é que ele vai ficar? Ele vai ser velado aberto? Como é que fica para tirarem os órgãos? Ele queria ser doador, não queria ser doador? Tudo isso é um dilema para a família numa hora tão difícil. Por isso que esses eventos como este aqui trazem esses temas para que nós venhamos a conversar com a família, a reflexionarmos junto com os nossos entes queridos, se eles querem ou não serem doadores. A continuidade da vida do doador. Isto é um fator estimulante. O meu ente querido terminou a vida para ele. Mas se eu consentir, se eu estimular, eu sei que haverá a continuidade da vida para o receptor. Mas muitas pessoas dizem, não, mas o doador vai ficar sem aquele órgão. Como vai ser a vida do doador? Ora, nós todos sabemos que a vida continua em outra dimensão. E que nesta dimensão nós não levamos nada do que é da matéria. Então, na dimensão em que vai o doador, ele não vai precisar dos órgãos físicos que ele tem aqui. Então, quanto a isso, todas as religiões pregam que ele vai viver numa outra dimensão, não só o Espiritismo diz isso, mas ele não vai precisar daquele corpo que ele tem aqui. Mesmo aquelas que dizem que nós vamos viver com o nosso corpo no mundo espiritual, vão explicar que é um corpo como nos disse o próprio Paulo, um corpo que veste o espírito, ou o corpo espiritual do indivíduo, não é o corpo físico. Então, nós precisamos entender que há uma possibilidade da continuidade de vida do receptor. E isso tem que fazer o nosso entendimento.
Eu, por exemplo, sou doadora, o meu marido também, mas a minha mãe disse que não, ela prefere não doar. É claro que a minha mãe, com 95 anos, nós lá no Brasil temos limite de idade de doação, que é 70 anos. Então, ela querendo ou não querendo, ela não será doadora. Mas isso é importante para que nós venhamos a entender que é um ato de amor. Existe esse tempo de captação dos órgãos, porque, como nós falamos antes, existe tempo hábil. E aqui eu trouxe para que os senhores saibam. Por exemplo, um coração pós-morte encefálica dura, em média, 4 horas, a córnea 14 dias, o fígado 18 horas, o pulmão 4 horas, os rins 36 horas e o pâncreas 20 horas. Nós aqui temos à esquerda os tipos de morte. Então, para a morte encefálica, nós podemos fazer a doação de todos esses órgãos. E para paradas cardíacas, então, somente o transplante de córnea. Então, este ato precisa que seja entendido através da ética, da moral, dos nossos valores. Existe uma situação em que o indivíduo ele não quer doar. E ele tem esse direito garantido, basta que ele registre aqui em Portugal. Mas ele é automaticamente um doador. Por que as leis portuguesas entendem assim? Porque, em primeiro lugar, faz necessário a doação em maior número em qualquer lugar, não só em Portugal, como em todos os países. Segundo lugar, é um ato de caridade, da verdadeira caridade. Ele está doando parte do seu corpo que não mais usará, mas que poderá ser utilizado. Então, não há nenhuma religião que se oponha à doação de órgãos. Existem crenças limitantes de cada indivíduo e isso pode ser esclarecido ou contemplado com informações científicas. Quantas vidas cabem em um sim? Essa fitinha verde é o símbolo da doação de órgãos. Quantas vidas cabem em um sim? Olhem que joia! Normalmente, 8 pessoas são beneficiadas. 2 rins, 2 pulmões, 2 córneas, 1 coração e 1 pâncreas. Isso aqui, vocês imaginem o nosso ente querido proporcionando a vida para 8 pessoas, só com a sua doação. E aqui nós estamos falando desses órgãos mais facilmente captados, porque pode ser doação de tecidos, de válvulas, de ossos, de músculos, de pele, né? Mas, em geral, 8 pessoas podem se beneficiar da doação de órgãos. Em Portugal, o Dia Nacional de Doação de Órgãos é o dia 20 de julho. E isso é estabelecido no país, onde se intensificam, então, as campanhas de doação de órgãos. Agora, nós vamos buscar um pouco a respeito das repercussões espirituais sobre a doação de órgãos. Saiba como ser um doador e quais os órgãos que você possa doar. Converse com a sua família. Isso é muito importante, como nós já frisamos aqui, aquele momento de muita aflição na decisão pode ser compartilhado num momento mais alegre, onde nós estamos numa reunião de famílias e podemos estabelecer, eu quero ser doador, o outro também, o outro não, num ambiente descontraído e que, assim, passa uma condição melhor para fazer a opção. Nós precisamos estar conscientes que a nossa vida física tem um limite. Nós todos vamos morrer, como disse o Décio ontem, mesmo aqueles que não
aceitem a morte também irão morrer. Então, a nossa vida física é limitada. Eu sei que eu vou morrer, não sei como e não sei quando, mas eu posso, desde já, estabelecer essa conversação, essa emoção, esse esclarecimento. Por quê? Porque agora eu estou consciente, agora eu estou dono das minhas decisões e aí eu posso fazer a minha opção. Transplantes de órgãos. O que diz o Espiritismo? Essa temática é bastante questionada na doutrina espírita. Muitas pessoas veem a ideia dos transplantes de órgão como um preconceito. Nós vemos que isso é uma falta de informação, é uma falta de esclarecimento. As pessoas dizem, mas o meu órgão poderá fazer uma repercussão no corpo do indivíduo, ou eu vou estar num outro plano e vou permanecer ligada àquele indivíduo. Então, tem muitas questões. Haverá vínculo entre o doador e o receptor? Por que em alguns transplantes ocorre a rejeição? O espírito desencarnante sente dor na hora da retirada do órgão? Tudo isso são questões que todas essas são questões que ainda inibem um pouco os esclarecimentos sobre o transplante. Para isso, nós nos utilizamos exatamente dos postulados da doutrina espírita, que nos esclarece como se opera a separação da alma e do corpo, que nos esclarece que nós vamos para o mundo espiritual, mas tudo que é da matéria fica, que nós vamos levando o nosso perispírito apenas, que também tem uma parte de matéria, mas é uma matéria quintessenciada, que não faz parte do mundo físico, porque aquela partezinha do mundo físico que nós absorvemos na formação do nosso corpo também fica. E quem nos responde isso é Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, vejam só como era adiantado este livro. Ele nos traz, no questionamento aos benfeitores, como se opera a separação da alma e do corpo? E os benfeitores respondem, rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Nós sabemos que há uma interligação do corpo físico com o perispírito, com o espírito. Essa ligação é célula a célula, molécula a molécula, quando nós vamos formatando o nosso corpo, ainda a partir daquela célula ovo fecundada pelo espermatozoide sobre o óvulo. Então, estes laços a que se refere Allan Kardec são os laços que seguram o perispírito às células materiais. E Kardec ainda insiste com os benfeitores. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os benfeitores respondem, não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem. O estado de vida física com o estado de morte física. De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então vejam como tudo é preparado no mundo espiritual para receber a nossa alma, que depois de desencarnada volta a ser o espírito imortal que todos somos. E Kardec ainda insiste. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica?
Vejam como esta pergunta de um espírito elevado como Allan Kardec vai nos trazer a condição de morte encefálica. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da parada cardíaca? E os benfeitores respondem: na agonia, na aflição, no término da vida, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. Nada há mais que o coração bombeando através dos equipamentos a que aquele paciente em morte encefálica está ligado. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Então, a morte encefálica é este quadro hoje bem definido na hora da transplantação, que já há uma vida espiritual esperando por aquele espírito cativo no corpo físico. E os benfeitores continuam: o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita a alma. Vejam como Kardec, em 1856, não se falava em transplante, não se falava em morte encefálica, nem se sabia desses avanços que ocorreram no século XX. E ele já diz, os benfeitores já respondem a Kardec: o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que, para este sangue, a alma não necessita. Então, nesta resposta, nós podemos justamente concluir que os espíritos elevados que ditaram as respostas a Kardec fazem justa a situação de alguns pacientes que já estão sendo recebidos no mundo espiritual, mas ainda estão ligados a esse corpo por um bombeamento da máquina física. E mais um pouquinho de doutrina espírita, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde o título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 9 vem uma mensagem dos espíritos como instruções dos espíritos. É uma mensagem de Pascal, em 1860, que ele vai nos falar sobre a verdadeira propriedade. O que é nosso aqui no mundo físico? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele, enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Portanto, nem o nosso corpo é nosso. É para usufruto das nossas atividades. Ele é formatado de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E Pascal continua: que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, aqueles que têm dúvidas na doação, porque irão utilizar nos outros mundos, na vida espiritual, aquele corpo físico, tenham a certeza de que não irão levar para o mundo espiritual o seu corpo físico. E Pascal continua:
Depende dele, do homem, ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Então, não é das posses materiais que nós vamos nos constituir na nossa vida espiritual. Mas aqui, num ato de caridade, num ato de certeza de que alguém poderá evoluir, de que alguém poderá ter esse benefício, eu sim posso me munir dessa caridade para constituir a minha bagagem para o retorno à vida espiritual. Então, quando nós falamos de transplante e as repercussões espirituais, muitas pessoas nos dizem: ah, mas Chico Xavier registrou em cartório que era não doador. Eu sempre tinha uma teoria e que depois se confirmou com pessoas que conviveram com ele. Vocês imaginem nesse nosso mundo se nós tivéssemos um pedacinho do corpo de Chico Xavier. Como nós iríamos incentivar o nosso próprio orgulho? E eu digo que essa teoria se estende ao corpo de Jesus. Porque Jesus, como Espírito perfeito, sabia da nossa caminhada, porque ele também o fizera, na nossa caminhada evolutiva. Imaginem se existisse o corpo de Jesus, em que, em vez do manto que está em Turim, o manto sagrado que cobriu Jesus, se encontrasse o corpo. Imaginem a clonagem desses fragmentos. Imaginem a utilização, havendo comércio, etc, etc, etc. Por isso, nós sabemos que o corpo de Jesus foi desintegrado até pela própria condição espiritual desse Espírito perfeito que habitava aquele corpo. E essas marcas estão justamente no sagrado manto de Turim, que está em Turim, né? Invólucro de pergaminho que existia cobrindo o corpo nu de Jesus depois que morrera e que fora colocado lá na tumba. Mas quando nós falamos em transplantes, nós trazemos a própria fala de Chico Xavier, que está gravada e que foi proferida no Pinga Fogo, lá em 1975, num programa da Record, um programa de grande audiência, da TV Tupi, e que se perpetua até hoje quando foi perguntado: Chico, os espíritos consideram os transplantes de órgãos prática contrária às leis naturais? Vejam o que ele diz. Não. Eles dizem que, assim como nós aproveitamos uma peça de roupa que não tem utilidade para determinado amigo, e esse amigo, considerando a nossa penúria material, nos cede essa peça de roupa. É muito natural, aos nos desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com segurança e proveito. Ao contrário do que a lei brasileira estabelece anos de transplante, em Portugal, qualquer idade pode ser utilizada como transplantação. O que vai dizer se tal órgão será transplantado ou não é justamente o que Chico diz aqui. Se os órgãos prestantes, isto é, se eles ainda têm condições de serem transplantados, assim ou são. Então, Chico Xavier
é bem característico na sua resposta quanto aos transplantes de órgãos. E aí nós vamos também nos questionar: como o coração ainda bate, haveria de alguma forma repercussão negativa para o doador no momento do transplante? Se houver meios espirituais de contorná-la, por exemplo, nós sabemos que aqueles laços estão se rompendo, o espírito está se despedindo do corpo, mas ele está vinculado. Como o coração bate? Será que na hora da retirada do órgão ainda há uma repercussão negativa para o doador que já está adentrando ao mundo espiritual? E nós vemos também que neste livro que foi escrito com o conteúdo do Pinga Fogo, o que a doutrina espírita pode falar a respeito da doação de órgãos, sabendo-se que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer até 24 horas e que, para a medicina, o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes? O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? Esta é a pergunta que está no livro. E Chico responde: a benefício daqueles que necessitam, consiste uma das maiores recompensas para o espírito. Deste modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimento aos doadores. Mesmo que a separação não tenha ocorrido, os médicos do mundo espiritual conseguem aliviar as impressões dos doadores. A doação de órgão não é contrária às leis da natureza, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Então, nós vemos como é importante que nós venhamos buscar o esclarecimento. O Dr. Jorge Andréa, médico no Brasil, grande espírita, do Rio de Janeiro, ele tem um livro chamado de Psicologia Espírita e ele nos diz: a conquista da ciência é força cósmica positiva, que não deve ser relegada à posição secundária por pieguismos religiosos. Por isso, chegará o dia em que poderemos avaliar até que ponto as influências espirituais se encontram nesses mecanismos, a fim de que as intervenções sejam coroadas de êxito e pleno entendimento. Quanto mais nós avançarmos na ciência acadêmica, mais nós daremos compreensão à população para que sejam doadores não só de órgãos, mas de elementos, principalmente elementos do sangue, medula óssea ou elementos do sangue periférico, justamente para que nós possamos dar guarida a esse desenvolvimento tecnológico. Existe uma interferência do doador na estrutura transplantada, sim. Por quê? Porque se o doador ele é doador por vontade anterior, ele facilita a recepção daquele receptor. Ao contrário, se o indivíduo é materialista extremado, preso aos prazeres terrenos, ele agrava aqueles processos patológicos. E aí poderá fazer, então, uma dificuldade na adaptação no momento em que ele emite essas energias no plano espiritual. E aí nós vemos também
a benefício do receptor, se ele tem méritos em receber essa doação. Então, existem energias psíquicas do doador versus a sintonia do receptor. Existe uma distonia do campo fluídico. Por quê? Porque nós vemos muitos órgãos tendo rejeição. E aí, às vezes, um componente energético distônico daquele que vai receber. Por quê? Porque ele não é merecedor perante a lei de causa e efeito. A apreensão de forma inconsciente e energética dos recursos oriundos do doador também são fatores de rejeição. Indivíduos, órgãos impregnados por substâncias deixadas pelo estado psíquico anterior à doação também vai contribuir. Existem doadores suicidas. Existem indivíduos suicidas que eles entram em morte encefálica e podem doar os seus órgãos, mas eles estavam tão impregnados de substâncias negativas que todos os órgãos, como nós vimos ontem, as nossas cargas mentais impregnam as nossas células. E aquele que se suicidou, ele também deixa parte dessas substâncias. E parte do duplo etérico, dessas energias vitais que são absorvidas pelo órgão transplantadas, são somadas às energias psíquicas do doador. Para nós exemplificarmos e finalizarmos a nossa conversa, nós trouxemos 2 exemplos que foram recebidos em psicografias pelo Chico Xavier e foram publicados em livros e também pela Folha Espírita de fevereiro de 98. Um caso, Vladimir Ranieri, e o outro caso, Roberto Igor da Silva. O Vladimir César Ranieri desencarnou em 81 por suicídio. Enviou uma carta aos seus pais através de Chico Xavier. Eu vou pedir a licença para vocês para ler, para darmos, então, toda a veracidade desta nossa carta, que foi publicado neste livro de Chico Xavier. E aqui tem a mensagem de Vladimir. Sei que entrei num pesadelo em que vi o meu próprio sangue a rolar do peito, como se aquele filete rubro não tivesse recursos de terminar. Despertei num hospital, onde me encontro até agora em tratamento, e sou trazido pela vovó Verônica, que se compadeceu de mim que me ajoelho em espírito diante da mãezinha Dalva para rogar-lhe o perdão que não mereço. Graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele me disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos se haviam transformado para mim num pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito, no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Olhem o poder da prece em agradecimento pela doação. E ele continua: eu, não que fizera o bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Com essas lições, vou seguindo à frente com a proteção de Deus e a bênção dos pais queridos, espero vencer-me, vencendo as dificuldades que me cercam, para ser o filho e o irmão,
o amigo e o companheiro que devo ser. Assim ele encerra esta carta, e o Chico recebeu de muitas pessoas, mas esse nós trouxemos porque ele era um suicida. Então ele tirara a própria vida, e mesmo assim ele foi auxiliado por esse ato caridoso. O último caso que nós vamos apresentar, também uma psicografia, foi publicada nesse livro, As Vozes da Outra Margem, é do Roberto Igor, que desencarnou num acidente em 1985, no Rio Grande do Sul. E ele ocasionou justamente o primeiro transplante de coração no Rio Grande do Sul. Vejam só, o que ele... Primeiro transplante... isso, obrigada. O primeiro transplante no Brasil através do Dr. Zerbini. Ele escreve: mãe, deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se fizera imprestável. E ao longo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada, que me transformara todo ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com um magnetismo curativo e a dor desapareceu. Soube mais tarde que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. Meu pai informou que a medida fora autorizada por minha irmã, que estava junto no Rio Grande do Sul, e deu-me a conhecer a utilidade de providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo, quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo. E esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a Magali, que era irmã, vendo-me quase morto do ponto de vista físico, permitira que o meu coração servisse para alguém que necessitasse dele. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. E ele conclui a mensagem: agradeça, mamãe, a Magali, por não haver vacilado no momento em que eu seria obrigado a largar o próprio coração ao endurecimento inútil, a praticar involuntariamente um ato que me fez mais confortado na vida maior, quando eu não mais teria oportunidade de revê-la junto de mim. Estou reconhecido, e pode crer, que se viesse a repetir-se a provação de que fui objeto, eu próprio teria pedido com acenos para que retirassem de meu corpo todas as peças que se mostrassem suscetíveis de prestar auxílio a alguém. Nós, no mundo espiritual, temos o auxílio, o alívio, o amparo, de qualquer maneira. Nós que fazemos um ato de caridade, como a doação de órgãos, teremos sempre da providência maior este amparo, este auxílio. Por isso aqui fica o nosso testemunho. Doe órgãos, a vida continua. Muito obrigada.